Sr. Presidente do Instituto Politécnico de Beja, Professor Vítor Carioca, Sr. Presidente da Câmara Municipal, Engenheiro João Rocha, caro provedor de estudante, Mário Lopes, e o Sr. Professor Domingos Barbosa, que nos vai brindar, como é costume, com uma intervenção sobre um tema extremamente interessante e que eu também estou muito curioso de ouvir falar. Ao longo dos 20 anos que eu colaboro com essa instituição, com o Politécnico de Beja, em várias funções, em vários momentos, fui deixando algumas mensagens, fruto de não só de um olhar de dentro da instituição, conforme eu fui vendo, mas também com um olhar de fora, com uma experiência de 56 anos, profissionais, de vivência, várias experiências, vários mundos e várias oportunidades com que a vida me foi brindando. E sempre fui trazendo uma mensagem aqui, na qualidade de Presidente do Conselho Geral, foi exatamente uma simbiose entre o olhar de dentro e o olhar de fora, na medida que era exatamente isso que me era pretendido, até do ponto de vista da legislação. E mais uma vez quero trazer aqui uma mensagem muito simples, uma mensagem fruto da minha experiência, não mais do que isso, vale o que vale, não mais do que isso, mas que eu gostava de partilhar aqui convosco. E antes de começar a pensar na arquitetura da minha intervenção, recordei-me do episódio que me aconteceu aqui há muito pouco tempo, há 9, 10 meses, na Rússia, onde estava com uns amigos que me quiseram oferecer um jantar, e no jantar um dos amigos russos disse assim: João, tu és de uma terra de vinhos, escolhe lá um vinho. E deu-me uma carta de vinhos, que eram imensas folhas, onde havia milhares de vinhos. E eu peguei na carta de vinhos, comecei a escolher e comecei a pensar, mas há dezenas de países que produzem vinho no mundo. Dentro de cada país há centenas ou milhares de produtores. Dentro de cada produtor há dezenas de marcas e de referências. A que propósito é que eu estou aqui perante um livro e vou escolher ainda por cima um menu que não tinha preço, a propósito é que eu vou escolher um vinho. Por que razão é que eu vou indicar o vinho A, o B ou o C? E lá escolhi, obviamente, dando um ar de muito sabedor, mas lá escolhi. Exatamente, isso faz-me recordar uma das perguntas que às vezes me tenho colocado a mim próprio: o que é que faz um aluno, um jovem, português ou não português, para escolher o Instituto Politécnico de Beja, para vir ter a sua formação? Pode escolher por causa da cidade, pode escolher porque encontrar aqui valências e formação que lhe interessa, pode escolher por vários motivos. Mas hoje, através da internet, em que a escolha já não é local, é muito mais do que local, temos alunos, temos muitos jovens da Índia, eu estou a dizer países, de São Tomé, temos aqui o nosso provedor, de Moçambique, de outros países, da Hungria, que estão a olhar para a escala global e por que razão é que vêm escolher o Instituto Politécnico de Beja. Bem, recordo-me também de uma lição de sapiência que aqui foi dada, há cerca de 3, 4 anos, de um professor espanhol, que alguns de vós estão recordados, que veio aqui falar na escola como organização, não é? Na escola como edifício, nos professores e nos alunos. E em que ele, por muita graça, referia que havia um setor que era do século XIX, outro do século XX e os alunos do século XXI. Pois, por muita diferença que os alunos tenham, na verdadeira assunção da palavra, os alunos são todos do século XXI. São todos do século XXI. Quando eu fui estudar para Lisboa, há 30 anos atrás, o meu horizonte era ir para Lisboa. Se eu fosse estudar engenharia para o Porto ou para Coimbra, é porque alguma coisa tinha falhado. Eu tinha que ir para Lisboa. O meu horizonte era Lisboa. Eu ia à janela e o meu mundo era aquilo que eu via, não era absolutamente mais nada. Hoje, eu vou à janela e eu nem consigo tão pouco ver os limites do mundo. Porque tudo isto mudou. O fenómeno da globalização, o fenómeno das comunicações rápidas e fáceis e baratas, os novos desafios são extremamente importantes e são tão dinâmicos que hoje isto está presente, tem que estar presente e está presente garantidamente na mente do jovem quando escolhe esta ou aquela instituição. O jovem quando escolhe esta ou aquela instituição, o que é que ele pretende? Ele pretende aprender, mas pretende que a escola o ensine para o mundo. Não quer só que o ensine para a matemática, nem para a ciência, nem para a geografia. Que ele sabe que vai ter, provavelmente em média, 7 empregos
na sua vida profissional, e não um ou dois como era costume, porque ele sabe que vai encontrar fenómenos completamente diferentes, migração, questões económicas, variedíssimos, não vale a pena estar aqui a citar, que todos vocês recordarão, com uma dinâmica muitíssimo grande que os vão obrigar a evoluir e a mudar ao longo da vida, e, portanto, ele quer, obviamente, ter uma escola que o prepare para o mundo, é uma escola que o prepare para as valências que ele vai enfrentar. Posso-vos dizer, por exemplo, que eu fiz o número que eu vou indicar aqui numa escola de ensino superior não tem qualquer rigor, absolutamente nenhum. Portanto, até devia estar calado. Mas como informação até não custa nada vocês levarem isso para casa. Eu estive a ver na minha área das engenharias, por exemplo, que é uma área que está presente em todos os países, os mais desenvolvidos e os menos desenvolvidos, e conhecendo eu, porque também fui professor neste instituto de uma disciplina de engenharia, e, portanto, sei o que se ensina e sei o que aprendi, e atendendo à evolução e à demografia e aos países mais ricos e aos países menos ricos, sem que este valor tenha qualquer significado, a não ser uma coisa, uma conta de bacalhau que eu fiz, 75% dos engenheiros formados não estão preparados, perdão, os engenheiros formados no nosso país não estão preparados para 75% da população que está ávida de absorver os seus conhecimentos. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que temos um mundo brutal lá fora e cá dentro a desenvolver-se, dos quais os nossos técnicos não estão preparados para este desenvolvimento que abraçam. E é exatamente isto que os alunos pretendem encontrar numa escola, pretendem encontrar que os projetem e que os formem para a vida, para o mundo que eles encontram lá fora. Porque eles sabem perfeitamente que esse admirável mundo novo de Huxley, quando ele escrevia aqui há 40 anos, é exatamente o mundo que também os maoístas diziam que o bater de umas asas de uma borboleta na China iria provocar um terremoto em Nova Iorque. E é esse o mundo que os alunos hoje, essa é a escola que os alunos hoje querem encontrar. Por outro lado, e daí a minha mensagem, eu acho que a escola como estrutura organizativa e curricular, e é uma opinião que eu vos deixo aqui, pessoal, e só vale o que vale, não está preparada para acompanhar a exigência do aluno. Isso obriga a uma escola muito dinâmica, uma escola que se adapte imenso à realidade do dia-a-dia, que se adapte imenso às necessidades e às exigências que o aluno do século XXI pretende, e que aqui pode marcar a diferença entre aquele aluno que está a clicar e que não escolhe a cidade apenas porque tem boas infraestruturas esportivas, mas está a clicar no computador porque sabe que a oferta que lhe é apresentada está a prepará-lo para o mundo. Por último, um agradecimento. Eu comecei a prestar colaboração neste Instituto como engenheiro, queria aqui saudar a professora Rosa Fernandes, há cerca de 20 anos, com o qual colaborei com o engenheiro civil. Depois tive também o prazer de colaborar e trabalhar com Zé Luís Ramalho e, finalmente, também com Vito Carioca, noutras funções, nomeadamente como Presidente do Conselho Geral. Encontrei aqui muita gente. Deixem-me dizer que esta é a minha última intervenção como Presidente do Conselho Geral, como já certamente terão percebido. Encontrei aqui muita gente. Vi aqui muita gente, uns que se reformaram, outros que involuntariamente os abandonaram. Levo com esta instituição no meu coração e com a garantia de que aprendi muito mais do que aquilo que eu dei à instituição. E por isso, muito obrigado. Certo?